E aí, galera, tudo bem? Hoje a nossa aula remota vai ser sobre a história do Oriente Médio, tá? É um tema muito popular, vira e mexe aparece na televisão falando sobre aquela região, os conflitos que nós temos naquela área, e hoje a gente vai vislumbrar um pouquinho sobre a história daquela região. Tá? Então, a primeiro momento, eu quero falar com vocês sobre o próprio Oriente Médio. O que é o Oriente Médio? Tá? Ele fica ali na Ásia Menor, beleza? O que seria essa Ásia Menor? É a região ali que fica ao sul e sudoeste, mais ao sudoeste, né, do continente asiático. Nós temos aqui a Península Arábica, tá? Parte, né, tudo na Ásia ali. Nós temos aqui, ó, a Península Arábica, nós temos essa região aqui que seria da Mesopotâmia, né? Que compõe ali o rio Tigre, o rio Eufrates, que hoje é o Iraque. Nós temos o Irã, o Afeganistão naquela área ali. E nós também temos o norte da África, que corresponde a essa região do Oriente Médio. Ela é composta aí por cerca de 15 países, como o Afeganistão, a Arábia Saudita, o Bahrein, Catar, Emirados Árabes, né, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Síria, Turquia. Então nós temos esses diversos países. E a principal característica dessa região é o petróleo. Tá? O Oriente Médio aí é o maior produtor de petróleo do mundo. Tá? As maiores reservas de petróleo do mundo se encontram lá no Oriente Médio. Tá? Outra coisa importante, ou seja, o Oriente Médio não é só petróleo, também é a parte histórica, porque lá no Oriente Médio é o berço da civilização. Então, ou seja, todas as civilizações se originam, né, das primeiras, óbvio, tá? Que é Mesopotâmia e Egito, que surgiu no Oriente Médio. Então aí também tem um conflito histórico ali para a posse desse material cultural que gera muito dinheiro com cultura, né, com turismo, tá? E assim por diante. Outra coisa importante do Oriente Médio é a questão religiosa, tá? Porque lá é o berço das três grandes religiões, que é o judaísmo, o cristianismo, tá? E o islamismo. Então é lá que surgiu essas três grandes religiões. Tranquilo? Por exemplo, foi lá Jerusalém, né, em que Jesus Cristo morreu, né, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Tá? Lá no Oriente Médio, né, em Jerusalém, né, onde é o berço do judaísmo. Tá? Nós temos, por exemplo, foi lá que Abraão recebeu a visita do anjo Gabriel, né, e deu a fundação das ideias judaicas. E o Islã foi lá, né, no Oriente Médio, em Medina, no caso Meca, que era onde o Maomé morava, e lá que ele recebe a visita do anjo Gabriel, e lá que ele começa as pregações. Então lá é o berço dessas três grandes religiões. E essas três grandes religiões, elas entram em conflito para o controle dessas regiões sagradas. Olha o exemplo de Jerusalém. Jerusalém é importante para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo. Então, se você for lá em Jerusalém, lá tem ruas que são controladas por essas três grandes religiões. Então, por exemplo, um padre cristão, ele toma conta de uma parte dessa rua, um sacerdote judaico toma conta de outra parte dessa rua, e um líder religioso islâmico, ele toma conta de outra parte. Ou seja, na hora de varrer a rua, cada um tem que varrer a sua parte da rua. O padre cristão ele não pode nem varrer a parte do judaico e vice-versa, porque seria uma afronta, um controle, porque a partir do momento que esse sacerdote judaico começar a limpar a área, né, do sacerdote cristão, ele pode exigir aquela parte para ele. Então pode gerar um conflito. Ou seja, aquela região é um barril de pólvora religioso também, porque eles não conseguem interagir, eles não conseguem conviver um com o outro naquela área.
devido a esse controle religioso, tá? Então a gente vai começar por parte, obviamente, tá? E vamos trabalhar um pouquinho sobre o Estado de Israel. Cara, olha só, vamos voltar. Israel é um pouco complicado, ó. Tudo começa com o Abraão. Tá? Abraão, ele faz aquela parada, todo cristão aí sabe dessa história. Abraão, ele recebe a visita do anjo Gabriel, né? Aquela coisa toda. Sara, ela é abençoada por Javé, o Deus cristão, para engravidar. Engravida, tem lá Isaac, né? O filho deles, que não sei o que, e parará e pereré. O que interessa pra gente é, Deus exige que Abraão sacrifique o seu filho para Deus. E ele vai fazer isso. Quando chega na hora fatídica, o anjo Gabriel aparece para ele e impede. Né? E Deus vai e fala com Abraão que era apenas um teste e ele passou nesse teste. Portanto, Abraão herdará a terra prometida, que emana leite e mel, e os filhos de Abraão serão tão numerosos quanto as estrelas do céu. Ponto. É isso que interessa pra gente. Que terra prometida é essa? Que terra prometida é essa? Que terra prometida é essa? É justamente essa região, né, de Jerusalém, essa região do Oriente Médio, tranquilo? Ou seja, é a região da Palestina, tranquilo? Essa é a região. E eles vão para lá, né, fundam o Estado, o Reino de Jerusalém, né, o Reino de Israel, perdão, o Reino de Israel, tá? Justamente com Davi, em que o Reino de Israel é fundado com a capital, Jerusalém. O filho de Davi, né, Salomão, ele faz um grande investimento em infraestrutura. Ou seja, ele constrói o primeiro templo, beleza? Ele calça ruas, né? Ele faz uma grande infraestrutura em Jerusalém. O que interessa pra gente, o primeiro templo de Jerusalém. Tá? O primeiro templo em homenagem ao Deus, né, judaico, que é o Deus cristão, que é o Deus islâmico. Ponto. Tá? O que aconteceu? O Império Romano. O Império Romano vai lá e conquista essa região. Tá? Ao conquistar essa região passa a ser tutela do Império. Tá? O que aconteceu? O Império Romano baixa um decreto, tá, exigindo que todos os cidadãos, né, todos os povos também subordinados ao Império Romano, deveriam adorar o imperador como um deus. Todos os povos eram politeístas, inclusive os romanos. Então, um deus a mais, um deus a menos, para eles, sem estresse. O problema é justamente os judeus, que eles eram monoteístas. Então, isso gerou um empecilho para eles. Eles se negaram a fazer essa lei. Então, o imperador romano escravizou todos os judeus. Tá? Daí vem a expressão judeu, porque os romanos chamavam eles de Iudeum. Tá? Aí veio a expressão que até então eram israelenses. Tá? Escravizou todos os israelenses e iniciou a diáspora, ou seja, dispersão dos judeus pelo mundo. Porque eles passaram a ser escravizados pelos romanos. O Império Romano era toda a Europa, a Ásia Menor e o norte da África. Então eles foram vendidos por todo o canto do Império Romano. Tranquilo? Essa região ficou praticamente sem judeus. Com a queda do Império Romano, esses judeus não voltaram para aquela área original deles. Motivos óbvios, tá? Falta de infraestrutura, falta de condição mesmo financeira, né? E questão cultural, eles estavam presos à região no qual eles viviam devido à subsistência e N outros fatores. E eles ficaram. Nesse meio tempo, outros povos passaram a ocupar a região do antigo reino, né, de Jerusalém, o reino de Israel. Tá? Outros povos passaram a morar naquela área. Esse é o X da questão. Show? E foi
se prolongando essa área. Aí agora a gente fala, nesta área, os povos que viviam ali. Tá? O que interessa para a gente agora é quem são esses povos que moram nessa área. Nós temos aí a fundação do Reino Islâmico, tá? Do Império Islâmico, lá no século XI, tá? por Maomé. Depois nós temos a dinastia Omíada, Abássida, né? Vários outros povos que viviam, só para a gente fazer um pequeno bate-bola aí. Maomé morre, tá? Aí o que acontece? Os islâmicos racham, um grupo de islâmico dizia que quem deve suceder Maomé deveria ser uma pessoa capaz. Outro grupo passa a dizer que deve ser alguém da família de Maomé. Aí racha entre sunitas, pessoa capaz, xiita, alguém da família. Inicialmente, os 4 primeiros governantes foram da família de Maomé, ou seja, os xiitas. Então ele continua essa expansão nessa região, né, expandindo o Estado de Israel, o Império Islâmico. Ponto. Tá? O que aconteceu? O quarto e último é Ali, que ele foi assassinado pelos sunitas, dando início a esse conflito entre sunitas e xiitas. Tá? Então Ali foi assassinado pelos sunitas, dando início à dinastia Omíada. E os Omíadas, eles continuam a sua expansão, tá? Ocupando aí o norte da África, expandindo cada vez mais para o Oriente Médio, a Ásia Menor, tá? Chegando inclusive na região ali da Península Ibérica, território que hoje é Portugal e Espanha. Tá? Então a dinastia Omíada faz uma grande expansão. E ele vai e coloca o islamismo como religião oficial ali. Ponto. O interessante é que os Omíadas, eles, apesar deles imporem praticamente essa religião, aquele que não quisesse, não ia. Entretanto, deveria pagar impostos a mais por não ser islâmico. Tá? Depois vem a queda da dinastia Omíada sendo substituída pelos Abássidas. Os Abássidas, os xiitas tomam o poder. E os xiitas, ao tomar o poder, com os Abássidas, eles fazem um grande investimento científico e tecnológico nessa área, fazendo um grande crescimento, né? Por exemplo, os hospitais, né? Uma invenção, a matemática, tá? Foram os islâmicos, tá? O paraquedas, tá? A asa delta, o astrolábio, o sextante, os mapas celestes, todos eram invenções, né, árabes. Tá? A álgebra, geometria, então eles fizeram um grande avanço tecnológico. Ponto. O que aconteceu? Os Abássidas, eles passam, devido a esse foco na ciência, eles deixaram para segundo plano a guerra. Então eles terceirizaram a guerra, ou seja, o exército passa a ser feito por escravos. Então esse exército passa a ser chamado de mamelucos. Daí vem a jogada. Tá? Claro, né, exército, então tem general e assim por diante. Um general mameluco, tá, da família otomano, eles vão lá e conquistam o poder. Então, dando início ao Império Turco-Otomano. E esse Império Turco-Otomano vai expandindo por todo esse território, tá? Chegando a, inclusive nessa área aqui dos Balcãs, tá? E ocupa esse vasto território, o Império Turco-Otomano, até a Primeira Guerra Mundial. Tá? Professor, então o Império Turco-Otomano vai de que ano a que ano mais ou menos? O Império Turco-Otomano vai do século XIII, século XIV, até o século XX, com o final da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu? Na Primeira Guerra Mundial, nós temos a Inglaterra, França, beleza? Estados Unidos, de um lado, Rússia, beleza? E do outro lado nós tínhamos Alemanha, Itália, Império Turco-Otomano, beleza? E Império Austro-Húngaro. O que a Inglaterra faz?
A Inglaterra ela incentiva o pan-arabismo. O que é o pan-arabismo? É um movimento nacionalista árabe. Tá? É um incentivo à criação do seu próprio país. Ou seja, árabes, vocês são árabes. Então, vocês é quem devem ser os senhores de si próprio. Vocês não devem ser subordinados a outros povos. E para que ele fez isso? Para criar uma guerra interna dentro do Império Turco-Otomano. Tinha egípcios, né? Tinham libaneses, tinham sírios, tá? Tinham afegãos, tinham palestinos, todos esses povos dentro do Império Turco-Otomano. Então a Inglaterra lança esse conceito pan-arabismo lá, tá? Para criar uma guerra interna. E deu muito certo, pois o Império Turco-Otomano não conseguia fazer frente na Primeira Guerra Mundial e frente interna. Com o final da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano se desfaz. Beleza? E esses povos ganham a independência? Não. Aí que vem a malandragem. Inglaterra, França, beleza? Vão e colonizam essa área. Ou seja, os egípcios, ouvindo os ingleses, passaram a lutar pela independência do seu próprio território, mas enfraquecidos por causa desse conflito todo, a Inglaterra vai lá e de mão nessa galera, ocupando essa área. Tranquilo? Ponto. Voltemos a falar dos judeus. Tá? Primeira Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, os judeus dispersos pelo mundo. Beleza? O que interessa pra gente é que os judeus eles querem voltar para a famosa terra prometida deles. Vários teóricos, né, vários autores passam a defender isso. O mais importante que a gente tem é esse sujeito aí, Theodor Herzl. Ele lança a ideia do sionismo. Sionismo é um movimento nacionalista judaico. Então, o pan-arabismo é um movimento nacionalista árabe. Tá? Povos da etnia árabe defendendo a criação do país para os árabes. O sionismo é a mesma coisa, só que para os judeus. Tranquilo? Então, Theodor Herzl passa a defender a criação do Estado para os judeus. Com a Segunda Guerra Mundial, tá? Os campos de concentração, aquela parada toda, beleza? Vamos lá. Então, o que acontece? O Theodor Herzl, ele lança a ideia do sionismo, dizendo que não, nós temos que criar um país para os judeus. Como que nós podemos fazer isso? Essa é a novidade dele, porque vários outros já falavam sobre isso. Mas qual seria o ás da manga para ele? A ideia dele é vamos fazer os kibbutzim. O que seria os kibbutzim? A ideia dele é vamos para aquela região e vamos comprar fazendas para criar comunidades agrícolas. Então, os judeus vão comprando as propriedades lá, até eles ser a maioria naquela área, aí nós, né, sendo a maioria dessa área, nós vamos ter um país judaico. Tranquila? Essa é a ideia dele, com os kibbutzim, que eram comunidades agrícolas judaicas para ocupar aquela área lá. Com a Segunda Guerra Mundial, tá? Isso daí eu já comentei com vocês. Com a Segunda Guerra Mundial, nós temos, em 1947, apoiado pelos Estados Unidos, tá? A criação do Estado de Israel. Beleza? Em 1948 foi oficializado o Estado de Israel. Ou seja, o que aconteceu ali? É um acordo da ONU, tá, como uma espécie de compensação aos massacres que os judeus sofreram nos campos de concentração, no qual 6 milhões de judeus foram mortos no campo de concentração. Então ele faz o seguinte, o acordo original. Essa parte, né, do Estado de Israel é entregue aos judeus, beleza? Entretanto, territórios dentro do Estado de Israel não deve ficar, deve se manter sob tutela dos árabes, beleza? Então a faixa de Gaza, beleza?
deve ser, e Jerusalém, que é muito importante. Jerusalém passa a ser um território independente, não é uma propriedade árabe e nem é uma propriedade judaica. Por quê? Qual é o X da questão? Eu falei com vocês que nessa área tinham árabes morando ali. Então, os Estados Unidos encabeçam essa ideia de criar o Estado de Israel. Então, ele pega o território que eram dos árabes e entregam para os judeus. Tranquilo nisso? Show de bola? Entregam para os judeus. Mas, para não ter conflito com os árabes, ele não entrega todo esse território. Ó, território X vai ficar, por exemplo, o território da Samaria. O território da Samaria vai ficar com os árabes. Beleza? A faixa de Gaza vai ficar com os árabes. Beleza? E Jerusalém? Jerusalém, por ser importante para as 3 grandes religiões, vai ficar um pouquinho com cada. Beleza? Vai ficar com os cristãos, vai ficar com os judeus, tá? Vai ficar com os islâmicos. Ou seja, passa a ser um território independente. A ONU é quem administra aquela área. Ponto. Tranquilo nisso? Show de bola? O primeiro primeiro-ministro é David Ben-Gurion, tá? Do Estado de Israel. Qual é a treta? A treta é o pan-arabismo. Os árabes não aceitam isso, acham uma afronta. Então vamos relembrar. Os árabes, eles com a ideia do pan-arabismo, eles ficaram frustrados na Primeira Guerra Mundial, pois ficaram subordinados aos países europeus imperialistas. Com a Segunda Guerra Mundial, eles ganharam a independência. Entretanto, eles perderam esse território. E eles não aceitam. Tranquilo nisso? Aí vem o primeiro conflito entre árabes e israelenses agora. Ponto. Israelenses. Beleza? Aí, outra coisa importante que eu não comentei com vocês é o reino de Israel, Davi, lá na Bíblia. Capital, Jerusalém. Estado de Israel, atual. Capital, Tel Aviv. Tá? Outro probleminha aí. Mas é mais no campo da geografia, não é mais no campo de história. Mas para ninguém ficar dando vacilo aí. Então, o primeiro conflito que nós temos é a Guerra da Independência, que é 1948. Tá? Quem são os atores? Nós temos de um lado o Estado de Israel, tá? Os israelenses, beleza? Contra o Egito, Síria, Líbano, Iraque e Jordânia. Tá? Pois esses países árabes não reconhecem o Israel como um país. Então a guerra estanca entre eles. O que acontece, gente? Nós estamos em 1948, a Guerra Fria. Então, relembrando que esse território é um território estratégico devido à produção petrolífera, ou seja, nem os Estados Unidos, nem a União Soviética aceitam esse conflito. Então, eles intervêm nesse conflito para impedir com que esta guerra prejudique o acesso ao petróleo aos Estados Unidos e à própria União Soviética. Aí os dois fazem diversos embargos econômicos aos países árabes para frear essa guerra. E, conclusão, a guerra acaba, beleza? Com a vitória de Israel. Israel ocupa os estados que seriam da Palestina. Então vamos pontuar aqui. Não, eu vou trabalhar melhor quando a gente falar só dos palestinos. Então eu já comentei com vocês que Israel era um território criado pela ONU, entretanto a ONU deixa pequenas áreas para os árabes. Beleza? Aí vem, Israel invade essas áreas aqui agora como consequência da guerra. A guerra de independência, o Israel se proclama independente, continua se proclamando independente e se autodeclara vitorioso nessa guerra. Então ele ocupa a parte árabe que seria entregue aos palestinos. O Egito, ele ocupa a faixa de Gaza, um território árabe que seriam para os palestinos. A Transjordânia ocupa a Jordânia, beleza? Um território que seria dos palestinos. E os palestinos então ficam sem área. Tranquilo?
Show de bola? Eu vou falar com vocês com detalhe um pouquinho mais à frente só sobre os palestinos. Tranquilo? Show de bola? Aí vem um conflito lá no Egito. Tá? Professor, a gente estava falando só sobre o Estado de Israel. Por que você vai sair do Estado de Israel? Para a gente compreender a história do Estado de Israel. Tá? Qual foi o problema? Na Guerra de Independência, Israel sai vitorioso porque os países árabes eles não tinham uma ligação. Ou seja, o Egito atacava de forma independente, a Transjordânia atacava de forma independente, tá? O Irã, atacava de forma independente, ou seja, eles não conversavam entre eles para atacar Israel. Isso facilitou a resistência israelense e a própria vitória israelense. Tranquilo? Então, na Guerra de Suez, o que aconteceu? Lá no Egito, quem sobe à presidência da República é esse malandro aí, ó, Gamal Abdel Nasser. Tá? E ele lança umas ideias nacionalistas, panarabismo. E quais seriam essas ideias? Conhecidas como as reformas de Nasser. Tá? Ele passa a nacionalizar as empresas, tá? E serviços bancários, ou seja, lembrando que a gente está falando de Israel, aí está na minha cabeça. A gente está falando que o Egito era uma colônia inglesa. Então os ingleses construíram ferrovias, né, o canal de Suez, bancos ingleses. Com a independência do Egito, essas empresas continuam sob tutela inglesa. O presidente Nasser vai lá e nacionaliza essa parada toda. Bancos ingleses agora passam a ser egípcios, ferrovias inglesas, aeroportos ingleses, tudo passa a ser agora egípcio. Tá? Outra coisa que ele passa a fazer, ele cria, né, ferramentas para acesso à terra aos próprios egípcios. Tá? E ele passa também, ele inicia uma construção, tá, para a represa de Assuã. Tá? A represa de Assuã é uma represa para fornecimento de energia elétrica para o Egito e também fornecimento de água. Um outro problema que a gente tem, porque aquela área lá é uma área desértica. E todo mundo sabe que ao construir uma represa, você vai alterar, né, a quantidade de águas de um determinado rio. Isso vai gerar um conflito com outros países vizinhos, pois ao criar essa represa vai diminuir ou até mesmo acabar o acesso à água a países vizinhos. Tá? Outra coisa que o Nasser faz é a nacionalização do canal de Suez. Isso vai gerar uma guerra entre Inglaterra e o Egito. Beleza? A Guerra de Suez. Pois o canal de Suez, aí conforme a imagem, o canal de Suez era da Inglaterra. Tá? Que é extremamente estratégico o canal de Suez. Então a Inglaterra e o Egito entram em guerra por causa disso. A França apoia a Inglaterra. Então nós temos Inglaterra e França contra o Egito. Aí, né, na malandragem, Israel entra no conflito do lado da Inglaterra e ele invade a Península do Sinai. Beleza? Os Estados Unidos e a União Soviética também intervêm na guerra. O que eles fazem? Qual o motivo dos Estados Unidos e a União Soviética intervir na guerra? De novo, zona estratégica. O canal de Suez é muito importante, porque o canal de Suez é um caminho ali, né, uma espécie de atalho para o Oriente Médio e Europa. Então aí o escoamento de petróleo e outros produtos pelo canal de Suez fica muito mais barato e muito mais ágil. Essa guerra de Suez vai prejudicar muito a circulação de produtos, de mercadorias, de pessoas e assim por diante. Então, os Estados Unidos e a União Soviética exigem o fim dessa guerra. Qual foi a consequência? A Inglaterra é considerada vitoriosa do conflito, entretanto, o canal de Suez passa a ser agora território egípcio. Ó, Inglaterra, você ganha, mas o Egito vai ficar com o canal de Suez. Ponto. Quem ganha a guerra, óbvio que é o Egito. Então o presidente Nasser ele sai grande e vitorioso da guerra, né?
Ele fala assim, eu venci a Inglaterra, eu venci a França, eu venci Israel. Então agora o Egito passa a ser o norte dos países árabes. É isso que é o importante, por isso que a gente estuda a Guerra de Suez. Beleza? Dentro da questão aí do Estado de Israel. Porque agora os árabes, liderado pelo Egito, ele vai organizar um ataque a Israel de novo. O que o presidente Nasser faz, né, o presidente do Egito? Ele interdita o Golfo de Aqaba. Ou seja, os israelenses não podem utilizar o Golfo de Aqaba, que é um território aí egípcio. Qual é o problema, então? O problema é que, sem o Golfo de Aqaba, o Estado de Israel vai ficar muito prejudicado economicamente, porque é uma espécie de ponto de parada dentro do Mar Vermelho. Então, todos os navios, né, americanos, ingleses, franceses, soviéticos, que forem fazer comércio com Israel, tem que parar no Golfo de Aqaba. Tá? Agora eles vão ter que escolher ou fazer comércio com o Egito ou fazer comércio com Israel. Então aí os navios terão que ir, um navio carregando produtos para o Egito e um navio carregando produtos para o Estado de Israel. Beleza? Então, Israel, ele age. Ele, em 1967, ele ataca Israel, beleza? Ataca o Egito, desculpa. A Síria e a Jordânia entram no conflito do lado do seu amiguinho Egito. Beleza? Então nós temos a Guerra dos 6 Dias iniciada. Tá? Em 6 dias, tá? Foi fulminante a vitória de Israel. Tá? Foi extremamente rápida a vitória de Israel. Tá? E quais são as consequências da vitória israelense em cima, né, do Egito aí na Guerra dos 6 Dias? Israel ocupa a Península do Sinai, a faixa de Gaza, beleza? As colinas de Golã, beleza? Então ele ocupa todo esse território. Mais uma vez, os palestinos sem território. Tranquilo? E com a Guerra dos 6 Dias, os países árabes eles ficam cada vez mais vulneráveis. Perdeu na Guerra de Independência, agora perde na Guerra dos 6 Dias. Então não há moral mais que se mantenha alta. Então a galera já fica mais boladona com isso. Tá? Então nós temos aí um trajeto sobre a criação do Estado de Israel. Originalmente era essa área aí. A parte amarela entregue para os judeus, tá? Os israelenses. Essa parte aqui de um rosa é um árabe, território árabe. Beleza? E a parte branca é Jerusalém. Tranquilo? Com a Guerra de Independência, nós temos aí a anexação. Tá? O Estado de Israel pega esse território aqui. Beleza? Com agora a Guerra dos 6 Dias, Israel agora é isso tudo aí. Tranquilo? Show de bola? Então vamos continuar. Galera, tô com dúvida. Volta um pouquinho. Vamos fazer aí uma revisãozinha bem rapidinha. Tá? Nós temos a formação do nacionalismo árabe, pan-arabismo, e o nacionalismo judaico, o sionismo. Com a Segunda Guerra Mundial surge os países árabes, beleza? E Israel, que é um país judaico. Os árabes, com o pensamento pan-arábico nacionalista, não reconhecem a criação do Estado de Israel. Guerra de Independência, Guerra dos 6 Dias. É isso que está acontecendo. Show de bola? É só isso aí, majoritariamente. Na Guerra de Independência, nós temos o primeiro mapa. Tá? O segundo mapa e o terceiro mapa, nós temos aí a Guerra dos 6 Dias. Perdão, o primeiro mapa é a criação do Estado de Israel. O segundo mapa, Guerra de Independência. O terceiro mapa, Guerra dos 6 Dias. Tranquilo, tá vendo? Show de bola. Aí nós temos o mapa de cada um. Faixa de Gaza, beleza? As colinas de Golã, a Península do Sinai,
e a Cisjordânia, territórios árabes que foram ocupados pelo Estado de Israel. Tranquilo? Aí, ó, vitória israelense. Quais são os desenrolares, né, da Guerra dos 6 Dias? Nós temos o Israel utiliza largamente da aeronáutica, facilitando aí o ataque aos estados árabes, tá, seguido aí pelos ataques terrestres, e vários egípcios, né, vários árabes, eles foram presos, tá, pelos israelenses. Isso dá uma quebra ao exército árabe, beleza? Agora eu quero falar dos palestinos. E os palestinos nessa? Beleza? Lá em 1948, com a criação do Estado de Israel, os palestinos, eles ficariam com aquelas regiões, tá? A faixa de Gaza, beleza? A Península do Sinai, eram todos territórios palestinos, eram os árabes que a gente estava falando lá naquela hora, beleza? Com essas guerras, né, a guerra dos 6 dias e a guerra de independência, né, principalmente com a guerra de independência, o Egito ocupa o território do palestino, a Cisjordânia ocupa o território do palestino e Israel ocupa o território palestino. E os palestinos agora nessa? Eles ficam, né? Ficam lá, jogados no Estado de Israel, ficam jogados no Egito, né, na Jordânia, tá, no Irã, no Iraque. Eles não têm um país. Então eles ficam aí refugiados nessas regiões, eles ficam dispersos. Igualzinho o que aconteceu com os judeus nos séculos anteriores. Tá? Eram povos que viviam em outros países. Como os judeus naquela época, os palestinos nessa época, eles também ficaram largados. Tá? Como, por exemplo, vou até adiantar aqui, ó, o exemplo que aconteceu com o rei Hussein. Eles ficaram largados. Tá? Lá na Jordânia, por exemplo, eles ficaram num campo de refugiados. O que o rei Hussein faz? O rei Hussein, ele utiliza, tá, os palestinos como testes para armas químicas, lançando armas químicas dentro desse campo de refugiados palestinos. Esse momento aí, morreram 4.000 palestinos no chamado Setembro Negro. Tá? Vários eles morreram nessa brincadeira. Tá? Também eles foram expulsos, obviamente, né? Os caras morreram, os que não morreram meteram o pé de lá. Foram para o Líbano. Tranquilo? Então eles ficavam perdidos nessa. Os palestinos, conformados com essa situação no qual eles viviam, então eles criam a Organização pela Libertação da Palestina, líder Yasser Arafat, que passa a utilizar ataques terroristas em defesa da criação do seu país, os palestinos. Não, vou criar o meu país e vou para a guerra. Tranquilo? Show de bola? Agora voltemos a falar. Então, ó, o que a gente tem? Israel criando o seu país, ele está lutando contra os árabes. Internamente, agora ele sofre ataques terroristas dos palestinos que querem o seu território. Ou seja, Israel toma o território dos árabes. Mas os árabes não aceitam ser parte do país Israel. Eles querem a criação do seu próprio país. Tranquilo? No caso, a criação do país Palestina. Tranquilo? A terceira guerra que nós temos, árabes contra Israel. A Guerra de Yom Kippur foi em 1973. Yom Kippur é um feriado judaico, que é o dia do perdão. Eles ficam o dia todo fazendo orações, eles não podem comer, beleza? Para você ter uma ideia, o negócio é tão sinistro para eles, em que eles, no dia anterior, eles picam o papel higiênico para utilizar, igual, por exemplo, o feriado é amanhã. Hoje eles vão lá, pegam o papel higiênico, tiram do rolo e vão picando. Ou seja, para se eles tiverem que usar papel higiênico, eles não tenham nem que rasgar o papel higiênico. Para você entender como que os judeus,
né, no dia do perdão, no Yom Kippur, fazem, é só dia de orações. Quando o sol se põe, aí eles vão se alimentar com ervas amargas, tá? E assim por diante. Beleza? Ou seja, é um feriado para eles. Aí que vem a malandragem dos árabes. Porra, vamos atacar no dia do Yom Kippur. Tá? Então, a guerra de Yom Kippur. Obviamente, inicialmente, os árabes tiveram grandes vitórias em cima. O problema é que o Yom Kippur acaba. Então, quando acabou o feriado, Israel volta a fazer frente com os árabes e, conclusão da parada, já ganha. A novidade do Yom Kippur já é o conceito de Guerra Fria. Nós vimos aí anteriormente, na Guerra dos 6 Dias, né, na Guerra de Independência, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, contra a guerra lá. Agora a situação já começa a inverter, pois daí conceito de Guerra Fria. O mundo é dividido em zonas de influência. Ou você fica do lado dos Estados Unidos, ou você vai ficar do lado da União Soviética. Beleza? Só que não era você que escolhia. Beleza? Aí a União Soviética ela vai e passa a apoiar os Estados Árabes. Tá? Os árabes eles entram no bloco soviético e a União Soviética passa a prestar um auxílio a esses países árabes. Beleza? Os Estados Unidos tinham Israel e os Estados Unidos passam a prestar auxílio a Israel. Então a guerra de Yom Kippur agora é uma guerra muito maior, porque por trás desses conflitos nós temos os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética do lado dos árabes e os Estados Unidos do lado de Israel. Tranquilo? Vitória israelense. Beleza? Tranquilo? Tá, o que aconteceu? Os árabes perderam, não conseguiram pegar o seu território de volta. Então, o que os árabes fizeram? Travaram tudo. Como assim? Eles faziam parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, eles simplesmente chegaram lá e pararam de vender petróleo. Não vamos vender petróleo enquanto a gente não resolver a devolução dos territórios árabes. Aí que vem a treta. Aos Estados Unidos, eu não posso fazer nada, porque é Israel, você tem que conversar com Israel. Então tá, beleza, então a gente não vende petróleo. Isso foi a crise do petróleo, isso gera uma grande crise mundial de abastecimento de petróleo. Para você ter ideia, no Brasil, por exemplo, criou até o programa Pró-Álcool, surge o carro-álcool. Beleza? Então gera uma grande crise internacional e a ONU foi obrigada a intervir em 1974. De 74 até 79. E a crise do petróleo está desenrolando. Em 79 surge o Acordo de Camp David. O que seria esse Acordo de Camp David? Foi o primeiro acordo de paz entre os árabes e os israelenses, no qual eles quem? Os Estados Unidos. O presidente Carter chama o presidente do Egito, Anwar Sadat, e o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin. Chama os dois para desenrolar. Qual foi, e claro, nesse desenrolar, nasce o Acordo de Camp David. O que dizia no Acordo de Camp David? Que os países árabes reconheciam Israel como país. Beleza? Grandes porcaria. Mas aí a situação é diferente. Por quê? Até então, os conflitos eram, não, Israel não é um país, é um território árabe que está em revolta. Então não é guerra. Beleza? Aí agora, ao reconhecer Israel como país independente, é guerra de país contra país. A ONU pode intervir muito mais fácil agora. Beleza? Então, primeira vitória do Acordo de Camp David, os países árabes reconhecem Israel como país independente e Israel devolve a Península do Sinai para o Egito. Beleza? Tranquilo? O acordo foi feito. Tá? A Península do Sinai
foi devolvida para o Egito. Entretanto, nem os judeus, nem os israelenses, nem os árabes aceitaram esse acordo. Tá? O que aconteceu? Qual foi a treta? Os árabes continuam, né? A galera radical da parada, tá? Não! Aquele território não pertence aos judeus, pertence aos árabes. Panarabismo, nacionalismo árabe. E os judeus, não vamos devolver a Península do Sinai. Nós conquistamos essa área e esse território é nosso. Nós não vamos aceitar nos subjugar aos países árabes. Então nem a galera radical, o sionista israelense aceitou, e nem a galera panarabista aceitou o acordo de Camp David. Tá? O que aconteceu? O presidente do Egito, tá? O Sadat, foi assassinado em 1981. Entretanto, em 1982, o acordo permanece e foi entregue para o Egito. Ponto. Aí a gente acaba essa parte toda. E eu vou fechar hoje essa nossa videoaula, que na nossa próxima videoaula eu vou falar sobre os outros conflitos, como a guerra do Líbano, tá? A criação do Irã, do fundamentalismo islâmico no Irã. Eu vou falar com vocês sobre a guerra do Golfo e assim por diante. Tranquilo, gente? Então, na nossa próxima videoaula, eu vou continuar a tratar isso com vocês. Valeu, galera! Show! Fui!